galera, vamos lá matar mais uma questãozinha? Tamo junto, vamos ler. O movimento uniforme de uma partícula tem sua função horária representada no gráfico a seguir. Então, observe o gráfico aí com muito carinho. No eixo Y, nós temos a distância, o espaço percorrido. E o meu gráfico, ele parte do ponto -10. Então, olha uma observação interessante. Então, eu tenho uma distância de -10 metros, que vai ser o meu espaço inicial, minha distância inicial. E aí, quando ele chega num ponto de 2 segundos, olha que interessante, quando o tempo dele é igual a 2 segundos, esse cara ele passa na origem, tá ok? Então são informações que eu quero que vocês estejam anotando aí no caderninho de vocês, ok? Então, observamos o gráfico, vamos lá, lembrando que no eixo X é o tempo, hein? E aí ele pede para mim, determine para esse movimento o que, Rominho? Letra A, a posição inicial e a velocidade desse cara. E na letra B ele pede a função horária das posições. Vamos tentar fazer um pouquinho, dar aquele pause maneiro e a gente já volta, hein? Fala galera, conseguiram fazer? Show de bola! Se não conseguiu ou fez, vamos corrigir? Vem comigo! Galerinha, presta atenção! Duas informações importantes aqui. A distância inicial e o tempo no qual ele passa pela origem. Ou seja, quando ele passa na origem, a minha distância é igual a 0. Brother, pelo gráfico eu vi que era uma reta. Então, do gráfico da distância pelo tempo, quando é uma reta, é uma equação do primeiro grau, eu já sei que eu estou falando de um movimento uniforme. Se fosse uma parábola, seria um movimento uniformemente variado. Se é um movimento uniforme, a fórmula que eu devo usar? D igual a VT. E aí vamos pensar nesse espaço percorrido? Bom, utilizando um intervalo de tempo de 2 segundos, esse cara percorreu qual distância? Lembrando que distância é sempre final menos inicial. Então ele tinha uma inicial de -10 e uma final de 0. Então vou botar aqui distância final menos distância inicial. Essa é a nossa relação de distância. Então nós temos o seguinte, distância final 0 menos a inicial, que é -10. Então ficou menos 10, igual a nossa velocidade, vezes 2, uma velocidadezinha escalar. E aí, amiguinho, menos 10 vai dar 10 positivo, 2 multiplica, passa para o outro lado dividindo, e aí temos velocidade, hein? Velocidade é igual a 10 sobre 2. Vamos já fazer a continha direto? Vai dar 5, unidade de medida, metros, tempo, segundos, velocidade, metros por segundo. E, amiguinho, qual é a posição inicial dele? Posição inicial, menos 10 metros. Já respondi a letra A. Agora ele quer na letra B o seguinte, a função horária dessa posição. Gente, a fórmula ela não muda. Vamos pensar nos caras que são constantes? Vamos comigo. Velocidade no movimento uniforme, ela é constante. O tempo vai passando, na verdade, vai aumentando, e aí a minha velocidade é constante. Então, quanto mais tempo eu fico com a mesma velocidade, maior o meu espaço percorrido. Lembrando que da onde eu parti é ponto fixo também. Porém, aonde eu vou chegar vai variar de acordo com o tempo. Então, eu tenho dois caras constantes e dois caras que variam, um em função do outro. Vamos anotar nossa fórmula? Bom, como eu falei, nós temos D igual a V vezes T, letra B, ok? Distância, nós já vimos que é distância final menos distância inicial. Gente, eu só uso isso aqui quando eu tenho duas posições, eu tenho que relacioná-las. Se eu já sei qual é a variação direta, eu boto aqui. Como agora a distância vai mudar ao longo do tempo, eu vou deixar nesse sisteminha aqui. Velocidade vezes tempo. Agora vamos pensar quem é constante. Velocidade não muda, então já vou deixar lá, 5. O tempo, ele varia. Opa! O tempo ele varia ao longo do tempo, ao longo do passar, né? Ao longo da trajetória, porque quem se desloca em um certo tempo. E aí, amiguinho? Bom, distância final vai variar junto com o tempo. Quanto mais tempo eu tiver, maior vai ser minha distância final. Então,
eu vou deixar esse cara aqui. Porém, a minha inicial, ela vai ser sempre igual, ou seja, no ponto menos 10 metros. Então, temos menos 10. Então, deixando tudo bonitinho, nós vamos ter a seguinte equação. Distância final é igual a 5 vezes t, menos com menos mais, passa para o outro lado, menos 10. Olha só, isso aqui não é uma equação do primeiro grau? F de x é igual a A vezes x mais b. Aqui eu posso botar o sinal de menos, por exemplo, ó, menos b. Por isso que o meu gráfico deu uma equação do primeiro grau, do qual eu parto do menos 10. Tá ok, galerinha? Então, mais um exercício aí feito. Espero ter ajudado vocês. Tamo junto nessa batalha. Valeu, galera!